som, né? Agora no coração da criança não. Simone não tem, né? A fase bem mais rápido. Aí toma Azinha, fazer o esse menino. sabe todas com a paz do Senhor Jesus? Amém! Amém, ô glória. Tem uma tomada aí pelo jeito. Mas vou trazer uma palavra rapidinho. Prometo que não vou demorar. Ah, entendi. Só que aquela toalha ali, senão ela vai ficar cheia de cartão. Vou esperar ela? Não, pode ser. Já vamos começar, né, gente? Quem vai vir? Hã? Não, não faltando ela e a Michelle? Não, a administração. Não vem não, vem só. A Michelle vai aí, menina, pro meu dia. Vem aqui. Eu queria ler uma palavra aqui, rapidinho, irmãos. Se encontra em João, capítulo 20. João, capítulo 20, que diz: São presbíteros, gente? Vocês devem só ficar festa mesmo. Ô, Glória, não? Você não sabe das irmãs, não. João, capítulo 20, que diz assim: E no primeiro dia da semana de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, Simão e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Queria já pular aqui para o 13. E disseram-lhe eles: Mulher, e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde puseram o corpo de Jesus, à cabeceira um dos outros e nos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus e disse-lhe Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando que era o hortelã, e disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Disse Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. E meu Deus é o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e viram o Senhor, que ele lhe disseram isto. Aqui tem o título como Jesus aparece para Maria Madalena. Maria Madalena era uma serva do Senhor, né, que buscava ele desde o princípio, uma mulher que o Senhor libertou de vários demônios. E quando o Senhor libertou ela de vários demônios, ela se dedicou totalmente para servir a Jesus. Então, que nós possamos ser como Maria Madalena. Priorizar o quê? A presença do Senhor. Aquele que prioriza a presença do Senhor, ele nunca será desamparado. Maria Madalena era uma. Enquanto todos desacreditaram que Jesus ia ressuscitar, Maria Madalena não saiu do lugar. Ela continuou acreditando que o Mestre prometeu que ressuscitaria, e ela continuou lá. Foi uma que serviu ao Senhor. As outras também que serviram o Senhor com seus bens. Joana. São as mulheres, né, que trabalham na obra do Senhor. Então eu quero falar para vocês, mulheres, não se detenham. Faça a obra do Senhor com ousadia. Faça a obra do Senhor com excelência, com vontade própria. Sirva Ele de coração, de corpo e alma. Nós estamos aqui nesse evento, mas não esquecendo que em primeiro lugar é a presença dEle. A presença dEle, Ele nos transforma. A presença dEle muda a história. Como mudou a minha, como mudou a sua que está aqui nesta tarde. Então, nunca deixe de desacreditar que Jesus está no nosso meio. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Enquanto os discípulos que estavam ali praticamente 24 horas com o Mestre,
desacreditou o terceiro dia que Jesus voltaria. Temos o relato dos 2 discípulos que voltaram para trás, para caminho de Emaús, mas Jesus foi atrás deles. Por que Jesus foi atrás deles? Não importa. Se você voltou para trás por algum motivo, você desacreditou por algum motivo e disse assim, não, o mestre que falou que tinha um milagre para mim, não se encontra aqui, eu não acredito mais nas promessas, eu não acredito mais que vai acontecer. Ele está aqui nesta tarde, nesta manhã, dizendo, acredita, porque eu ressuscitei e eu estou aqui pronto para fazer milagre. Então Jesus, ele não se importou com os outros que estavam ali, que ele já tinha aparecido, mas ele se preocupou com os 2 que voltaram atrás. E ele foi buscar os 2 que tinham voltado para trás. Enquanto os 2 estavam questionando, Jesus chegou para eles, por que eles estão aí questionando? Ah, mataram o nosso mestre, você não ouviu falar? Mas quando eles reconhecem no partir do pão que era Jesus, eles voltam para todos correndo, dizendo que Jesus ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, ele está aqui no nosso meio. A presença dele é valiosa no nosso meio, mulheres. As mulheres naquela época fizeram uma diferença. Elas não olharam para a humanidade, elas não olharam para os achismos dos homens, que naquela época as mulheres eram desprezadas, as mulheres não podiam fazer nada, mas Jesus quebrou todo o protocolo do inferno. Ele te chamou nesta manhã, nesta tarde, para servir a Ele com excelência. E a mulher que escolhe servir ao Senhor com excelência, eu te garanto uma coisa, você nunca será desamparado. Eu falo com toda a ousadia, porque eu nunca fui desamparada em nenhum momento, desde que eu me entreguei de corpo e alma para o meu Senhor. Então, mulheres, faça tudo que você fizer para o Rei da Glória, Ele vai te recompensar. Agora, enquanto nós estivermos cochichando em 2 pensamentos, será que ele vai fazer? Será que ele vai aparecer? Ele está dizendo aqui, ó, hoje eu faço morada se você deixar. Então Maria Madalena era uma das que não largou a presença por nada. Mesmo que ele já tinha morrido, mesmo ali já no primeiro dia, no segundo, ela acreditou que ele ia voltar. Ela não largou um momento o pé de Jesus. Foi até o fim na sua crucificação. Não largou Jesus. Alguns dos discípulos voltaram para trás, nem Pedro negou Jesus. Muitos voltaram para trás, desacreditaram. Mas a mulher, ela fez totalmente diferente. Ela não largou a presença, ela não largou, como se ela te dissesse assim, eu não deixo o meu mestre, vou até o fim com ele, eu vou na cruz com ele, eu vou estar no sepulcro com ele, eu vou ver ele ressuscitar. Ah, mas Maria Madalena duvidou. Houve um momento que ela duvidou. Por quê? Quando ela chegou no sepulcro, ela estava lá no sepulcro, que ela viu que o corpo do mestre não estava lá. Apareceu os 2 anjos e disse, por que você está procurando, mulher? Ela falou, vocês pegaram o corpo do meu mestre? Ali no momento ela poderia dizer, ele ressuscitou. Ele prometeu, ele ressuscitou. Mas ela desacreditou ele por um momento. Nós somos fracos, por um momento nós também podemos desacreditar. Mas nós não podemos desistir. Alguém pegou o corpo do meu mestre, ela fez a diferença. Mas como ela continuou ali, Jesus foi, ele apareceu primeiro para ela. Jesus, ele tem o prazer de abençoar primeiro aquele que prioriza a presença dele. Jesus tem o prazer de entregar a bênção para aquele que coloca ele como prioridade. Então, mulheres, vamos colocar o nosso Senhor como prioridade. Quando nós colocamos nossos filhos como prioridade, quando nós colocamos nossos maridos como prioridade, o Senhor não habita. Ah, mas nós temos que honrar? Temos. Mas primeiro nós temos que colocar o nosso Senhor. Segundo, vem as demais coisas. E o Senhor, o restante, Ele entrega para você. Então, observa ela. Todas as mulheres que ali foram escolhidas foram libertas, mas não deixaram de ser mulheres. Ele tem o poder para fazer isso. Então Ele quer você, mulheres, vocês que estão aqui hoje e precisam ouvir isso, não larga a presença do Senhor por nada desse mundo. Não larga, sabe por quê? Porque os prazeres do mundo é passageiro. Você pode até se satisfazer ontem, você se satisfez a sua carne com os prazeres do mundo, mas quando você deita no seu travesseiro, tudo volta à tona. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você se entrega totalmente para o Mestre e não larga a presença dele por nada, eu quero te dizer uma coisa, quando você deita no teu travesseiro, ainda que você esteja numa situação
difícil, um outro dia já é outra história. Porque você não negou ele. Você priorizou ele. É que nem eu falo. A tristeza do cristão, da mulher que saiu ao Senhor, é momentânea. O choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas aqueles que não servem, ele vai continuar no choro. Mas quando nós se dedicamos, o Senhor nos abençoa. Então eu faço como Maria Madalena. Não larga ele por nada. Ah, mas ele morreu. Ela não largou. Ela quis ser a primeira a sentir o mestre. E ele teve o prazer de abençoar primeiro ela. Ele falou, vá lá, fale para todos. Mas era uma mulher. Eles ainda desacreditaram. Por quê? Porque era uma mulher. Então eu te digo uma coisa, não se desacredita em você, mulher. Acredite que o mestre te chamou. E se ele te chamou, todos podem olhar e dizer assim, não é Deus na vida dela, não é Deus do lado dela, não é Deus. É Deus. É Deus, prioriza ele. E tenha certeza que você nunca vai ficar de mãos vazias. Nunca. São 23 anos na presença do Senhor. O Senhor nunca me desamparou. Se eu disser que o Senhor me desamparou uma vez, eu estarei mentindo. Até na dificuldade que uma vez a gente passou, Deus ele preparou tudo. Nós não precisamos pedir nada para ninguém. E hoje nós estamos aqui para contar história, para contar milagres. Então Ele faz. É o que eu falo para minha família muitas vezes. Eu jamais vou pregar uma coisa que eu não vivo ou que eu não... Eu aprendi a verdade, está aqui. Então, mulheres, faça como essas mulheres a diferença. Seja valente, lutadora na obra do Senhor e não desista. Abençoe o teu lar com a presença do Senhor. Amém? Nós possamos, né, se divertir hoje, mas com a presença dele. Né? É uma festa, mas uma festa para Jesus. Nós possamos guardar ele nos nossos corações. Amém? Amém. Tem uma dinâmica, né? Pra gente fazer. Vai explicar? Vem cá. Depois você vai explicar.